Salve, salve! Meu nome é Sidney Nogueira e esse é o canal Catequese na Veia. Será que Deus, em determinado momento, pode nos pedir uma coisa e em outro momento nos pedir outra? Ficou curioso? Me segue logo depois da vinheta. Então, hoje, diferente do que eu estou acostumado a fazer, refletir um versículo por dia, hoje eu quero tirar uma dúvida de uma pessoa que me enviou uma mensagem, tá? Então eu vou aqui ler a dúvida dela e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então ela me disse o seguinte aqui na mensagem: Oi Sidney, estou gostando muito do seu canal no YouTube, parabéns. Vou te enviar um versículo, aliás, mais de um, para saber suas explicações dos mesmos. Vamos lá. Com certeza você já fez o cerco de Jericó, certo? E tenho certeza absoluta de seu conhecimento da leitura que fazemos ao final. Então, nos versículos abaixo, Deus ordenou o seguinte. Ela está falando aqui do livro de Josué, tá? Os versículos que ela pede para olhar é o 19 e o 21. Então as dúvidas delas estão contidas nesses versículos. O versículo 19 do livro de Josué diz assim: Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. E o versículo 21: E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e ao gado miúdo e ao jumento. Então olha só. Deixa eu contextualizar aqui o que está acontecendo e por que esses versículos são escritos, né? Aqui ela me perguntou se a gente faz o cerco de Jericó, né? É uma oração que a Igreja Católica faz durante 7 dias direto, né? E ela remete ao cerco de Jericó, mesmo acontecido historicamente, né? Onde Josué guiava o povo de Deus. Como é que foi isso, para quem não sabe, né? A cidade de Jericó, ela foi tomada pelo povo hebreu. Eles rodearam a cidade e durante 7 dias eles rezavam, tocavam as trombetas, né? Segundo Deus tinha pedido mesmo. No 7º dia as muralhas caem e o povo então adentra a cidade e vai fazer essa ordenança que nós lemos aqui com o povo que habitava Jericó, que era um povo pagão, né? Olha só o que os versículos dizem, eu vou repetir novamente. Versículo 19, Deus diz para Josué depois que ele invade a cidade: Toda a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. E o versículo 21 diz assim: E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e ao gado miúdo. Então aqui, para deixar o contexto, né, bem colocado, nós temos a destruição do muro, a invasão pelo povo de Deus dentro da cidade e a destruição total de toda a sua população. Passou a fio de espada desde o homem até a mulher, desde o menino até o mais velho, e até o boi, o gado miúdo, né, e o jumento. Tudo foi destruído. Nossa, isso aqui parece assim, nossa, por que, né, que isso aconteceu? Como é que pode Deus ordenar uma coisa dessa? Bom, nós, quando estudamos história, a gente aprende a não fazer anacronismo. O que é isso? Anacronismo é julgar fatos históricos com a nossa mentalidade de hoje, tá? Então isso não se faz. A nossa moral de hoje, claro que ela vai dizer, nossa, que coisa terrível, né? Entrar na cidade e matar todo mundo que lá está, né? Crianças inocentes foram passadas a fio da espada, mulheres, idosos, né? Então assim, realmente machuca a gente, né? Mas vamos lá, por que isso acontecia, né? Então, bom, esses povos antigos tinham aquilo que era chamada de lei do extermínio, né? E toda a população de uma cidade conquistada era exterminada. Agora vamos para as questões aqui. O povo judeu foi separado para
levar a palavra de Deus, para manter e levar o conhecimento de Deus para as nações. E a este povo foi pedido que ele não se, eu vou usar a palavra misturasse aqui, tá? Que ele não se misturasse. A palavra correta seria miscigenar. Então eles mantiveram uma pureza sanguínea. Então, quando eles foram levados a esta cidade que corre leite e mel, como nos diz a Bíblia, eles não deveriam se misturar ou se miscigenar com outros povos. Mas você pode falar, o que que tem? O povo podia viver junto com eles sem eles precisarem casarem entre si. A questão aqui é que esses outros povos que seguiam deuses pagãos, eles iriam continuar com a sua cultura pagã, continuar cultuando esses deuses pagãos, o que poderia contaminar todo o culto hebreu. Eles poderiam ver nesses cultos pagãos algo que lhes chamasse atenção, e eles então iriam adorar esses deuses estranhos, e o culto puro ao Deus único seria perdido. Tá? Por isso, a necessidade da lei do extermínio. Ora, agora vamos lá. Se nós cremos que Deus é o Senhor da vida e da morte, e essas pessoas, como nos diz o texto de Josué, elas foram sacrificadas ao Senhor, então nós cremos que Deus lhes concedeu, pelos méritos futuros de Cristo, já um lugar de privilégio também nos céus. Bom, isso aqui é crença minha, tá? Eu acho, Deus pode fazer isso? A resposta é lógico que sim, né? Então, para justificar, para tornar justo aquilo que parece barbárie, Deus então acolhe estas pessoas no seu reino celeste, dando a elas a vida plena. Muito bem, então aqui a gente fala sobre esses fatos antigos e por que ocorriam assim. Mas a dúvida ainda não é essa, a dúvida dela continua e ela diz assim, eu quero fixar aqui no versículo 19 de Josué, tá? Que ele diz assim, porém toda a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor. Tá assim, bora, mata todo mundo, não deixa ninguém em pé, mas os vasos de metal, esses vocês ficam com ele para vocês, ou seja, ajuntem, tá? Seria essa aqui a dúvida. Vamos comparar agora com o outro versículo que ela pediu. Ela disse assim, Mateus, no capítulo 6, diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E ela completa com a pergunta. Ele pede para consagrar e depois nos ensina a não ajuntar? Em Josué, Deus pediu, consagre os vasos de metal, de ouro ao Senhor. E aqui Jesus está dizendo para não ajuntarmos tesouro. Então, essa minha inscrita no canal está me perguntando, ele pede para consagrar e depois pede para não ajuntar? E sabemos que Raabe, apesar de prostituta, guardou o segredo e ajudou os sacerdotes. Porém, quantas crianças inocentes e até mesmo animais podiam servir de alimento foram sacrificados? Bom, eu acho que eu respondi aqui para ela porque a matança de inocentes, né? Não é que eu estou justificando, eu estou apenas dizendo que a prática na época era desta forma, né? Então havia esse entendimento. E quando eu coloquei a questão do contexto, aonde o povo hebreu viveria junto com este outro povo pagão, poderia haver uma contaminação do culto. Por isso, o sacrifício de todos os povos, desses povos pagãos a Deus, e eu disse que por justiça Deus pode acolhê-los no seu reino pelos méritos futuros de Cristo Jesus. Então eu resolveria a questão aqui da morte das pessoas. Com relação aqui aos tesouros, devemos ajuntar tesouros, como nos diz Josué, ou não ajuntar, como nos diz Jesus. Bom, é claro que Jesus está com razão, nós não devemos ajuntar. Mas por que Josué está dizendo para ajuntar? Josué não está dizendo isso. Ele está dizendo que todo o ouro e todos os vasos de metal que forem encontrados na cidade, estes serão recolhidos para uso no templo do Senhor,
Ou seja, não é para o enriquecimento de ninguém. São materiais que serão usados para o serviço religioso. Ficarão de posse dos sacerdotes dentro dos templos. Ninguém vai vender aquilo, ninguém vai se enriquecer com aquilo, tá? São preciosidades, são valiosidades, não sei se existe essa palavra não, que vão ser agora utilizados dentro dos templos para o serviço religioso. E você faz a outra pergunta, com relação ao gado, né? Os animais não poderiam servir de alimento? Olha que interessante aqui. A ordem para que todos os animais fossem sacrificados, ela é uma ordem que elimina a ganância das pessoas. Sabe por quê? Muitas guerras que eram travadas ao longo da história, né, principalmente para os muçulmanos, na expansão dos muçulmanos aí a partir do século VII, eles conquistavam as cidades e matavam todas as pessoas e ficavam com todos os seus bens, inclusive as posses materiais aqui, incluindo então todos os animais com eles, né? Então, e com isso eles enriqueciam. Então a ganância de enriquecer fazia com que eles pudessem atacar mais e mais povos, para ficarem mais e mais ricos. Quando Deus proíbe que as pessoas fiquem de posse dos animais, Deus está aqui freando a ganância deles. Agora sim, nós conseguimos ver que está em perfeita sintonia com Mateus 6, quando Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, vou tentar encerrar por aqui, né? Te peço para inscrever no meu canal, você que me acompanhou até aqui, se tiver dúvida com relação a isso, coloque aqui as dúvidas nos comentários aí, né? Bom, eu acredito que com isso eu tenha respondido a minha querida amiga, é lá do PQA, ela pediu para não falar o nome dela, tá, Angélica? Não vou falar o seu nome, eu prometo que não vou falar o seu nome. Gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus.